Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor por Jesus Cristo. Mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2025. Eu possuo na minha vida o Espírito dessa palavra. Deus tem um vinho novo. Um novo vinho. Um tempo novo. Para a minha vida. E eu estou fazendo essa risca hoje. No 5º jejum. E eu decido ser esse odre novo. Para receber esse vinho novo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, Senhor. Sente-se um momento. Reorganizando as nossas prioridades. Você sabe que às vezes Deus vai ter que nos parar para nos levar a reorganizar nossas prioridades. Ele pode usar da dor para nos levar a reorganizar nossas prioridades. Ele permite situações para que nós possamos parar e reorganizar nossas prioridades. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha esse texto. Deus mandou o povo considerar os seus caminhos, o seu estilo de vida, as suas escolhas, as suas decisões. Olhem, parem, considerem como vocês têm vivido. Porque o povo começou a reclamar. Nós plantamos muito, colhemos pouco. Nós nos vestimos, nós fazemos tantas coisas, mas não temos o resultado esperado. Nós tínhamos uma expectativa de atingir um resultado, mas veio completamente diferente. E aí o Senhor então manda a palavra segunda vez. Espera aí, deixa eu refrescar a memória de vocês. Eu já falei com vocês, eu não precisaria mandar a palavra segunda vez, como foi com Jonas, se vocês tivessem ouvido da primeira. Se Jonas tivesse ouvido da primeira vez, ele não precisaria ouvir da segunda. Só que quando ele ouviu a segunda vez, ele já tinha passado por um sofrimento e um pedaço daqueles. E esse povo não precisaria ter ouvido a segunda, se eles tivessem ouvido a primeira. Eles precisaram ouvir a segunda vez depois que eles estavam gemendo. E que Deus disse que a sacola dele estava furada, o saco estava furado. E o saco de muita gente, a sacola de muita gente está furada. A vida de muita gente está furada. Não está retendo bênção. É cisterna rota, não segura bênção. E a pessoa está perguntando, mas por quê? No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, olha a visão desse povo, olha o que é você crer errado, você vive errado. Esse povo estava afirmando, batendo. Você pode estar batendo, batendo o pezinho para sustentar um negócio que Deus está dizendo, você está errado. Esse povo afirma, esse povo está afirmando, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por
isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Quer dizer, o profeta Ageu já tinha profetizado. O profeta Ageu já tinha falado isso aqui: vá construir a casa do Senhor, o templo do Senhor. Agora, hoje, naqueles dias era um templo físico, agora nós somos o templo do Espírito. E esse povo, então eu vou ler, esse povo pegou os recursos que tinha, e ao invés de colocar no templo do Senhor, esse povo pegou os recursos e foi usar, usou em benefício próprio. Fez o contrário do que Deus falou. Deus falou: primeiro, vocês precisam ter um lugar de adoração, vocês precisam restaurar o lugar da adoração, depois vocês vão fazer outras coisas. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Tem uma tradução, acho que na NVT, que fala assim: em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua destruída? Então, esse povo usou os recursos aqui, literalmente, foi financeiro, mas você pode abrir, abre o leque. Você usa o tempo que você está saudável para o pecado, o tempo que você tem, que você poderia estar no templo adorando, você está usando para outras coisas. O dinheiro, o tempo das vacas gordas, que você poderia estar investindo completamente no reino, você está desperdiçando com coisas inúteis, com coisas que, por fim, vão até virar contra você. Falta de visão e falta de prioridades. Então, o título é Reorganizando as Prioridades. Deus estava trabalhando para levar esse povo a reorganizar as prioridades. Esse povo perdeu o foco, perdeu a linha. Esse povo afirmava que não era tempo e estava atrasado há 18 anos. Porque o povo começou a construção, tiveram uma oposição, e tem gente que não pode ter uma mínima oposição, que para, que se esconde, que foge. E esse povo teve uma oposição, parou. Na primeira pressão, esse povo parou e tirou de onde, gente? Tirou de Deus. É isso que eu não entendo. Os caras não tiram da comida, a maioria não para de trabalhar, não para de assistir suas séries, não para de fazer um monte de coisa, mas de Deus eles tiram. A primeira coisa que eles fazem é tirar de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar de Deus. Pararam a construção do templo. Foi isso que eles fizeram. E foram para onde? Foram cuidar das coisas deles, construir as suas casas luxuosas. É porque não é tempo. Mas por que não é tempo? Não veio a palavra que é, está tendo oposição. Ué, mas não é um bom sinal? Porque às vezes, deixa eu te falar uma coisa, às vezes aquela oposição violenta que você está sofrendo é exatamente o sinal de que Satanás perdeu e ele tem que desocupar esse pedaço de terra. E você está ganhando mais espaço, você está conquistando mais território. E ele não quer sair do território. Você acha que o mal se opõe por qualquer coisa, gente? Ou gente, acha que o diabo briga por bobagens? Gente, o diabo não se importa. Quem se importa é Deus. Deus não nos divide com ninguém. Mas o diabo, para ele o casamento pode ser super aberto.
Ele não está nem aí em dividir você, que você venha para a igreja, venha, me cultue e adore, nem a morte e nem a vida. Ele não está nem aí. Isso, adore mesmo. Aí eu te conheço, meu filho. Eu sei o que você fez no verão passado. Aliás, eu sei o que você fez sábado. Entendeu? Eu te conheço, adora mesmo. Ai, Jesus, tu és lindo, tudo. Eu entrego a minha vida, entrego tudo. E ele está dizendo, vai, pode ir. Está tudo, ó. Faz isso aí mesmo. Que assim você se confunde ainda mais. Você sai daqui com a sua consciência, ó, cauterizada, mas tranquila, né? Já cumpri com a minha parte. Não. A palavra veio novamente. Esse povo estava muito atrasado, mas estava afirmando, por um engano, uma cegueira absurda, de que ainda não era tempo. E o Senhor está dizendo, vocês estão quase há 2 décadas atrasados. Vocês estão atrasadíssimos. E eu vou mostrar para vocês, estão reclamando dos resultados, mas não era para estar acontecendo o que está acontecendo. Vocês provocaram esse resultado. Então a palavra veio novamente. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, vocês vão ver, porque a nossa vida espiritual afeta o mundo físico. A nossa vida espiritual afeta tudo ao nosso redor. Mexe com a natureza. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, quem está falando é Deus, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam o que as escolhas de vocês causaram na vida de vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Então tem, dá guinadas. E faz. E planta, e trabalha, e faz um negócio, e tenta fazer de cá e de cá, e facudou com os pés e com as mãos, e se movimenta de todas as maneiras. Nada. E liga para um, e liga para o outro, e tenta mais um negócio, e tenta mais outro. Nada. O céu está cerrado. Mas eu estou lá, não é tempo disso, não é tempo daquilo. E o Senhor está falando, vai construir o meu templo. Para tudo, concentre-se na sua vida espiritual, é templo. Templo, você é templo do Espírito Santo, concentre-se na sua vida espiritual, Não, mas eu tenho que trabalhar, esse povo estava morrendo de trabalhar. E o problema desse povo não era falta de trabalho, porque o problema de algumas pessoas, alguns são preguiçosos mesmo, mas outros não. O problema de alguns tem nada a ver com trabalho, os caras trabalham, estão lutando, isso e aquilo, mas eles abandonaram a coisa mais importante, o templo. A vida espiritual não é a prioridade. A vida com Deus não é prioridade. O foco não é Deus. E tudo que envolve Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então olha aqui, olha a vida deles. Plantava muito, colhia pouco, comia, mas não fartava, não tinha a comida não satisfazia. Vestia, bebia, mas não se satisfaziam. Vestiam, era uma vida sem sentido. E aquilo que recebe para colocá-lo numa bolsa, o quê? Furada. Gente, se andar com a bolsa furada, o que acontece se você sai com a bolsa furada? Você vai perdendo no caminho.
vai passando, passa documento, passa dinheiro, vai passando tudo, passa talvez uma joia que você colocou lá, uma peça de valor, não sei, vai passando tudo, porque está furado. Aí a pessoa está perdendo. Por quê? Por que ela está perdendo? Porque está passando pelo furo, ela não fecha o furo. Ela insiste em caminhar com a bolsa furada. Não está normal. Tem um monte de coisas que não está normal. Várias situações que provam, mostram que a pessoa tem que olhar e dizer assim, gente, isso não está normal. Mas ela está vivendo como se... Eu afirmo, não é hora de eu fazer isso. Há um travamento para a parte espiritual, um travamento para voltar para construir o templo, reconstruir o templo. E o Senhor está falando, não, você tem que parar e reconstruir o seu templo. Não vai acontecer. Você está com uma bolsa furada. Porque quando a sua vida espiritual não está alinhada, é uma bolsa furada. Quando você não está inteiro em Deus, é uma bolsa furada. Deus tem uma balança, e Ele está pesando pessoas, está dizendo, não, você foi pesado na balança, foi achado em falta, assim não, tua bolsa está furada, fecha, amarra, costura, resolve isso. Mas a pessoa, ela continua botando tudo na bolsa furada. Ela está perdendo, mas ela continua botando na bolsa furada. Ou seja, ela insiste num padrão. Ela está insistindo num padrão. Ela está acreditando loucamente que vai acontecer sem que ela mude. Não vai. Vai piorando. E a pessoa está vendo que está piorando. Não, mas Deus vai fazer. Ele é iludido. Ele está afirmando. Ele está acreditando numa mentira. Esse povo estava 18 anos acreditando numa mentira. E a coisa dando errada. E a bolsa furada. Tudo vazando, perdendo. Botava, perdia. Isso está mostrando. A palavra está vindo. Mas a pessoa não obedece da primeira. Ela espera ter uma perda gigantesca. Fica caminhando com a bolsa furada e ela continua botando tudo dentro da bolsa furada. E Deus está apresentando, ó, esse padrão não, esse sistema não, essa forma de lidar com as coisas não. Mas aí vem a palavra dar o conselho, ela vai e ouve outros conselhos, ou ela segue aquele mesmo padrão que nunca funcionou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Você está vendo que ele está repetindo? Ele começa, ele fala, no 5 ele fala, olha onde os seus caminhos os levaram. 7, olha onde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte, tem que subir. Agora, não tem gente que está num lugar muito baixo. Está faltando integridade, entrega, a forma dele lidar em tudo, tem que mudar. A vida está desorganizada, a forma de conduzir a família está desalinhada de Deus, a forma de conduzir a vida profissional está desalinhada de Deus, a forma dele lidar com pessoas está desalinhada de Deus. A vida dele com Deus está desalinhada. Subam o monte para trazer madeira. Nós precisamos agora parar. Tem que ir para um lugar mais alto. Vamos pegar madeira. É hora de começar as obras. Aliás, passou de hora, está 18 anos. Na vida de alguns, se tivessem tomado decisões em 2024, algumas pessoas não chegariam em 2025 frustradas, decepcionadas com tantas perdas, se elas tivessem tomado decisões em 2023. Ou nos projetos de conquistas, quando Deus estava falando sobre tantos testes, os testes de Abraão, tivessem tomado as decisões. Mas não, eu vou empurrando.
E eu vou empurrando. E eu vou tocando. Vamos tocando. Vamos ver no que dá. Você está vendo no que dá. Gente, Deus, esse negócio de que Deus, ou ele vai ficar com peninha de mim, ou ele eu vou vencer a Deus. É assim. Eu ouço a palavra e me alinho com ela. Aí eu começo a ver mudanças na minha vida. Enquanto eu insisto manter as coisas na mesma linha, eu me estou rodeado, talvez, algumas pessoas estão rodeadas das mesmas pessoas, elas estão ouvindo os mesmos conselhos, as mesmas ideias, elas estão fazendo do mesmo jeito que o Senhor já falou, assim não. Algumas, elas cometem erros absurdos, depois o que elas fazem? Elas fogem, elas se escondem. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Deus espera que enfrentemos nossos desafios. E os nossos erros. Isso é uma questão de humildade. Sabe aquele negócio? Para de ficar no soquinho, sabe? Eu nunca entrego. É igual um remédio amargo, eu vou tomando de golinho. Pelo amor de Deus, isso não é vida, não. Põe esse trem para dentro, passa o que você tem que passar. É o que a palavra recente veio, acho que em dezembro. Agora no programa. Come esse carneiro logo, as vísceras, passa pelo que tem que passar, tem que se humilhar, tem que chegar e dizer, rei, falhei, tem que zerar tudo, recomeçar, vai logo! Não muda. Mas aqui, ó, o conselho de Deus, aí a pessoa ouve, ela sai, ela faz do mesmo jeito. Ela ainda vai tentar daquele jeito que não funcionou. É o mesmo assunto. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei como algumas pessoas suportam. Não sei como é que elas suportam elas. Porque é o mesmo assunto. Se você ouvir a pessoa, é a mesma história de sempre. Fala do passado, e fala, e remoe as coisas, é a mesma ladainha, e põe culpa num, e põe culpa no outro, e faz não sei o quê, e o senhor está falando, rapaz, para. Você é o único responsável pelos seus resultados. Olha onde os seus caminhos levaram vocês. Os levaram. Ao que o Senhor está falando, vocês causaram isso. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre. Deus se alegra. Quando você se envolve com aquilo que Ele mandou você se envolver, e nele seja glorificado. Olha o que Ele falou, o que Ele queria? Construir o templo. Para que eu me alegre, e nele eu seja glorificado. Eu quero vocês me alegrando e me glorificando. Como é que vocês vão me alegrar? Vocês vão deixar Deus feliz, vão me deixar feliz. Reconstruindo o templo. É a parte espiritual, esquece o resto eu supro, é a parte espiritual. Diz o Senhor. Vocês esperavam muito. Quantos que esperavam muito? Mas não plantaram para ter muito. Ignoraram todas as chamadas, todas as direções, os cultos. A palavra está vindo e a pessoa está... Ele está cheio de crenças. Ele vai lá e faz do jeito dele. Ele não abre novos caminhos neurais. O que é abrir novos caminhos neurais? É uma renovação mental. Como é que você renova a sua mente? Como é que você transforma uma ruinha estreitinha assim, numa avenidona larga? Você dizendo para você, não é assim que Deus pensa, eu não vou pensar assim, eu vou pensar assim. Se a Bíblia está falando, eu vou pensar assim. Se eu estou ouvindo isso, eu vou pensar assim.
Se está escrito assim, eu vou pensar assim. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, foi uma surpresa. Você vê que o próprio Deus está dizendo para as pessoas, talvez vocês não esperavam, né? Mas não foi o que vocês plantaram o contrário do que eu falei, vocês fizeram o contrário, mas vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. Você vê que eles conseguiram ainda segurar um pouquinho, e Deus fez assim, ó. Mas Deus, sopra o que é meu, sopra. Porque você continua sem ouvir. Então ele é obrigado a tirar tudo, ele é obrigado a levar você para uma situação onde você se... Sabe para um beco sem saída? Deus me colocou dentro de um hospital, pronto, ele me travou, parou minha vida dentro do hospital, não tinha para onde fugir. Para eu rever toda a minha vida, para eu pensar a minha vida, para eu reorganizar minhas prioridades, para eu tomar decisões. Então, às vezes, ele tem que colocar você numa situação para você ouvi-lo, porque senão a pessoa não ouve. Ela está com tanto barulho, e tanto movimento, e tanto isso, e tanto aquilo. Ela não ouve. Ele está falando, ei! Você ouviu alguma coisa? Ah, não sei, alguma coisa. Ah, mas não é nada, vamos embora. E aí ele pega você e põe e para você. Agora você vai me ouvir. O que papai está falando? Eu estou falando faz tempo, ó. Há 18 anos, eu falei para vocês que vocês tinham que construir o templo. Aí vocês ignoraram. Agora eu estou falando de novo, só que agora as condições de vocês, as circunstâncias de vocês mudaram. As circunstâncias desse povo teve que mudar, elas tiveram que mudar, por quê? Não tinha saída, eles não iam ouvir a Deus de outra forma. Eles precisaram viver a escassez, a dor, a humilhação, a privação, para acordar e ouvir a Deus. Que eles abandonaram o principal, a coisa mais importante. Eu dissipei com sopro. O pouco que tinha, Deus foi lá. Porque Deus, lembra, quando o povo estava indo para o exílio da Babilônia, e tinha aquele monte de Jeremias pregando que tudo ia ser levado, os utensílios do templo, e os profetas mentirosos vinham e diziam, não vão não. E aí o Senhor trouxe mais uma palavra, falou, vai, eu vou levar tudo, e quando eu quiser trazer, eu trago. Porque com Deus é assim, Ele não preocupa. O Jó não chegou numa situação de perder tudo, inclusive a saúde, e ele restituiu tudo? Então Deus não está muito preocupado com o que vai acontecer, desde que eu o ouça, e a minha alma seja salva. Aliás, ele não está nem um pouco preocupado, porque senão Jesus não teria dito que é melhor você entrar cego, aleijado no céu, do que perfeito no inferno. Isso é um Deus muito preocupado, né? Ele está muito preocupado com a minha integridade física, com o que eu vou comer ou não vou comer. Ele está deixando claro, eu tenho uma única preocupação, é a prioridade, a sua alma. A sua alma. A sua alma. Isso aí. A sua alma. É a preocupação dele. Aí você vai dizer, bispo, mas espera aí. Ele não está preocupado que a minha vida seja plena? Você está cansado de saber
que Ele é um Deus bom. Vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Vamos tirar o assunto do contexto. Eu penso um negócio e o resto acaba. Não, você sabe do que eu estou falando. Deus tem prazer na prosperidade respondeu. Deus tem prazer na prosperidade do justo. E justo anda na. Porque quando o justo prospera, governa, o povo se alegra. Só tem alegria, porque tem generosidade e tal. Mas quando o ímpio prospera ou governa, o que acontece? A calamidade, é sofrimento. É o escravo que virou rei. Agora eu vou pisar nos outros. Eu vou tratar as pessoas mal. Tem gente que usa o poder que tem, o dinheiro que tem, a posição que tem, para quê? Só para sua vaidade. O propósito para a nossa vida é o que eu li agora mesmo. O que os conselheiros de Salomão aconselharam Roboão? Sirva esse povo e esse povo vai te servir. Rapaz, entra com a mentalidade de servo. Dinheiro é servo. Prosperidade é para servir. A minha saúde tem que servir ao reino. A minha alegria tem que servir ao reino. A sabedoria que Ele me deu é para servir ao reino. Se Ele me der dinheiro é para servir ao reino. O que Ele me der é para servir. Não é para parar em mim. A árvore não come do seu próprio fruto. É para os outros. Você já viu alguma laranjeira chupando laranja? Mangueira chupando manga? Não tem a ver comigo, tem a ver com o reino. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio recebe. Você dá, qual é a medida de Deus para você? Transbordante, derramada, derrama, fica vazando. Quando seca na vida daquele que se apresenta como justo, é porque ele já saiu da justiça. Ele perdeu o propósito. Nós somos peregrinos de coração. Promoção na nossa vida é para a glória de Deus. É para a honra do Senhor. Tudo que Ele faz para nós, faz na nossa vida, não é para eu achar que eu sou o máximo, Ele é o máximo. Não é para parar em mim, é para ir adiante. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. E por que fiz isso? Eu vou explicar. Por que eu fiz isso na vida de vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo. Sabe o templo que vocês abandonaram? Sabe a vida espiritual? Sabe os princípios que vocês abandonaram? É por causa disso que vocês estão vivendo o que estão vivendo. Que ainda está destruído. Seus valores estão baixos. Sua visão está equivocada. A sua forma de lidar é desalinhada da minha vontade. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. O meu tempo está destruído enquanto cada um se ocupa com a sua própria casa. Quer dizer, cada um está preocupado com os seus problemas, com a sua vida, com os seus achismos, com as suas vontades. E eu? Mas e eu? E o Senhor está dizendo, não é você, o meu templo. É para mim. Não, mas e eu? Não, você entendeu errado, é para mim. Primeiro você constrói meu templo. Primeiro você cuida da sua vida espiritual, você me obedece.
Você colocou o carro na frente dos bois, isso não funciona. Primeiro Deus, primeiro a vontade de Deus, primeiro você se humilha, você renuncia, você sangra por Ele. Por isso, por causa de vocês, olha isso aqui, presta atenção, nem respira, ó, o céu reteve o orvalho. O céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Por causa de quem? O que está escrito, gente? A gente tem que, sabe por que eu insisto? Ó, tem que repetir. Porque isso aqui, ó, abre o quê? Vamos abrir, ó, chega de ruim estreitinha, essa cabecinha pequenininha, ó, abre. Por isso, por causa de o céu e a terra provoquei. Deus não tem problema nenhum de dizer, eu fiz, eu provoquei, eu dissipei, fui eu mesmo, não foi Satanás, não. Fui eu. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E o problema, a raiz de todo pecado é o orgulho. Esse povo estava cheio dele. Provoquei uma seca nos campos e nos montes. Você vê que não dava para fugir para cá, lado nenhum. Que atingiu o trigo, o vinho e o azeite. Os elementos básicos. Então não tinha suprimento, não tinha trigo, não tinha pão. Não tinha vinho, não tinha alegria. Não tinha azeite, não tinha unção. E tudo mais que a terra produz. Quer dizer, ela não produz só isso, produz mais coisas. E tudo mais que ela produz, eu impedi. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi o quê? O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então, afetou a terra, a agricultura, o gado e os homens também. Então, afetou todo mundo, ó. Eu provoquei, ó, estava uma seca de forma geral. Então, a agricultura, a pecuária, os trabalhadores, o povo, nada estava funcionando bem. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor. A segunda vez, depois que estava nessa situação. O seu Deus. Mas graças a Deus. Esperaram ir para o fundo do poço para poder acordar, mas acordaram. Por causa das palavras do profeta Ageu. Quer dizer, agora a palavra teve peso. Mas observa que só teve peso porque eles estavam numa condição que eles não tinham como se mover e Deus foi pontuando. Ele foi apresentando, ó, detalhe a detalhe. Ponto por ponto. Ele foi mostrando para o povo, porque tem gente que às vezes assim, você tem que desenhar. Deus desenhou para esse povo. Agora vocês entendem? Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Agora nós estamos tomando o rumo certo. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor, depois que ele falou. E o povo temeu, quer dizer, o povo reconheceu. Quando fala temeu, houve um reconhecimento. Aquilo botou luz nas trevas. Então houve o quê? Uma mudança de postura. Aí agora vem o consolo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus.
E aí, no dia 24 do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, você vê que esse povo deu início e enfim, e aí o texto continua e é uma história lindíssima. Quando você lê aqui, em Deuteronômio 28, o 23 e 24 diz assim, ó, aqui já é as maldições. E os teus céus que estão sobre a tua cabeça. Então, por que eu tenho que colocar isso aqui? Para contextualizar, mostrar que esse povo, ó, isso aqui lembra do Pentateuco, lembra tudo que foi dito nos primeiros 5 livros da Bíblia, você lembra toda a lei, tudo que foi muito bem colocado? Então o povo foi avisado para um ensinar para o outro, os pais ensinarem para os filhos, porque se eles deixassem a parte importante, que era o Senhor, a parte espiritual, o que ia acontecer? Isso aqui, que é o que lá, muito tempo depois em Ageu, aconteceu. Os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão o quê? De bronze. E a terra que está debaixo de ti será de? Agora você imagina um céu de bronze e uma terra de ferro. Não produz nada. É sequidão total. O Senhor fará que a chuva da tua terra seja pó e poeira. Isso vai ser a chuva que você vai receber. Quando ventar, é só pó e poeira. Dos céus ela descerá sobre ti, até que sejas destruído. Por quê? Porque está lá, se vocês obedecerem essas leis, todas essas maldições virão sobre vocês. Aí olha aqui, continuando, lançarás muita semente ao campo e colherás pouco, porque a locusta comerá. Engraçado, o Senhor tinha falado, ó, quantos anos o povo paga para ver lá na frente. Você viu que agora o Senhor só repetiu, porque ele vela pela palavra dele para cumpri-la. Então, ele só repetiu o que ele já tinha deixado registrado. Plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás o vinho. Você já imaginou, você cultiva uma vinha, e você nunca bebe daquele vinho? Você não come uma uvinha? Quer dizer, você trabalha num projeto, mas você nunca vê a cor do dinheiro, o resultado daquilo? Nem colherás as uvas, porque os bichos as comerão. Você vê que tudo isso é a falta da bênção de Deus. Terás oliveiras por todos os teus termos, mas não te ungirás com azeite. Você tem oliveira, mas não unge com azeite, pois as tuas oliveiras expulsarão os seus frutos. O fruto cai antes da hora, você perde tudo e não tem resultado. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas são essas? Vos serão acrescentadas. Todo o suprimento da vida. Tudo que você precisa para viver. Tudo que você precisa para viver. Todo o suprimento, tudo que você precisa para ter uma grande vida, você, buscando a Deus, você vai ter. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo, ele chamou os discípulos para olhar aquilo, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Por quê? Porque era o que ela tinha. O que ela tinha, ela deu. Todos esses homens deram do que lhes...
do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Essa tem sido a atitude de muita gente. Dá o que sobra. O que sobra do tempo, quando os olhos não conseguem mais ficar abertos, é que tenta falar com Deus. O que sobra do dinheiro, o que sobra da energia. Tem gente que só dá para Deus as sobras. Tem gente que está igual o Caim, chateado e com inveja do Abel. Só que quando você lê o texto, você vê que ele deu do que sobrou. A oferta dele foi sobra. Aí o Abel não, o Abel foi lá e deu tudo, o melhor, as primícias, e derramou sangue. Aí eu estou chateado, mas o que o Senhor falou para o Caim? Se você fizer certo, direito, também haverá aceitação para você. Aí você faz do seu jeito. Você faz do seu jeito. Eu não recebo nem você, nem sua oferta, aí você fica bravo. Ele ficou bravo com todo mundo, ficou bravo com Deus, ele respondeu mal para Deus. E ele estava certo? Não, ele estava errado. Então, assim, essa mulher deu do melhor. Ela deu tudo que ela tinha. Tem gente que tem dado tudo que tem. O pouco que ele tem, ele dá. Ele dá o melhor dele. Ele se dedica. Ele derrama a vida dele no reino de Deus. Outros dão as sobras. E depois quer brigar com Deus. Tem gente que aparece na igreja quando ele quer. Ele faz como ele quer, como se assim, é uma arrogância, é um orgulho, que ele acha que ele pode fazer do jeito dele e vai dar tudo certo. Ele não dizima, ele não oferta. Ele é um consumidor na obra de Deus. Ele não é um investidor, um doador. Ele está apostando. Ele é um apostador, ele não é um investidor. Ele aposta com a vida dele. Ele está fazendo o contrário, mas assim, ele gosta de viver perigosamente. É roleta russa. Vamos ver se vai dar certo. Se eu escapo dessa vez. A lá Sansão, que brincou com o pecado, até que ele nem percebeu que o Espírito o havia deixado. Furou os olhos e um homem com um futuro brilhante trocou tudo porque não tinha autocontrole. Tinha uma inclinação para mulheres, uma fraqueza absurda e não tinha controle. E foi destruído. Não era para ter acontecido com ele. Ele foi um projeto de Deus lindo. Não furaram os olhos dele, não arrancaram os olhos dele, porque ele já era um cego espiritual. Cego por suas paixões. Então, algumas pessoas, elas dão o que dá para Deus. O que sobra. É o que elas dão. Sobrou, vai para Deus. Elas têm as prioridades delas, igual esses aqui. Suas casas, seus passeios. Eles se especializaram, tem gente que gosta de falar que se especializou nas coisas mais fúteis. Nas coisas mais fúteis. Quando ela deveria ter se especializado na palavra de Deus. É dar o que sobra.
do que sobra para Deus. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Você vê que quando você honra a Deus com a sua vida, com os seus recursos, com as primícias, você atrai para a sua vida abundância, plenitude. E aqui está falando literalmente de prosperidade financeira. Porque o dinheiro não é mau. O amor ao dinheiro é que é mau. E quando uma pessoa tem a visão certa do dinheiro, e a visão certa é que ele é uma ferramenta, ganhar dinheiro é bom, é importante, você não faz nada, como diz a Bíblia, não aclé, o dinheiro por tudo responde, é hipocrisia quando você vê um religioso com aquela ladainha, que eu sei que aqui não tem ninguém, eu espero que não tenha, porque eu zero de paciência para isso, com aquela ladainha, e falou de dinheiro, e só fala de dinheiro. Não, não só falo de dinheiro, eu também falo de dinheiro. Porque eu prego horas e de vez em quando aparecem uns, nossa, mas só fala de dinheiro. Eu penso, cara, que ouvido você tem? Onde é que você estava? De que igreja que você estava, rapaz? Sabe por que a pessoa faz isso? Porque primeiro que ela é uma hipócrita, ela não faz nada para Deus. E é uma maneira dela arrumar, ela bota uma cortina de fumaça para tentar esconder o real motivo. Eu sou avarento, eu sou ganancioso, então eu tenho que jogar para o outro o meu problema. Eu já preguei um culto inteirinho só falando sobre dízimos e ofertas. Eu tenho esses cultos aí. E é tão espiritual como se eu tivesse pregado um culto inteiro sobre cura e salvação. Porque se está na Bíblia é espiritual. Se eu consigo pregar um culto inteiro e levantar escrituras e escrituras, escrituras e escrituras, escrituras e escrituras. Se eu peguei escrituras para fundamentar, é porque tem todo o fundamento bíblico. Então nós precisamos abandonar a ignorância, porque ignorância é uma escolha. Abandonar a religiosidade. Ampliar a nossa mente definitivamente. E acreditar na verdade. A vida que funciona é aquela que Deus é prioridade. A prioridade no meu tempo, onde eu gasto o meu tempo, meu dinheiro, minha vida. Eu estou provando o que é a minha prioridade. Onde é que eu invisto o meu tempo? Isso diz sobre mim. Está dizendo onde é que está meu coração. Onde é que eu estou gastando a minha vida, investindo a minha vida, o meu dinheiro. Está falando mais sobre mim. Quais são as minhas prioridades? É onde eu gasto o meu tempo, minha vida, meu dinheiro. Deus quer que você prospere, você já sabe disso. Aliás, você deve prosperar para o reino de Deus. Prosperar é bênção, é bíblico, se a pessoa tiver a visão certa. Deus quer os seus celeiros plenamente cheios, os seus barris transbordando de vinho. Mas começa com honrando o Senhor. Isso é uma honra. Quando você age assim, dá as primícias para Deus, você está honrando a Deus. Você está mostrando que Ele é a prioridade da sua vida, que Ele é a coisa mais importante da sua vida. Eu posso dar a você escrituras e escrituras. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e a justiça.
Meu fruto é melhor do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Às vezes precisa de um pouco de juízo, né? Juízo literalmente. Para ganhar juízo aqui, ó. Deus tem que levar a pessoa, guio pelo caminho da justiça, usando que meio, gente? Pelas veredas do juízo. Para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. Porque o caminho é sempre esse, ele trabalha para nos levar para a direção certa, para quê? Para nos levar ao quê? A herdar bens àqueles que me amam. Para que eu faça herdar bens àqueles que me amam. Quem ama o Senhor? Aqueles que obedecem aos mandamentos. E eu vou fazer o quê? Vou esvaziar os celeiros deles ou vou encher os tesouros? O que está escrito? Eu vou encher. Então, celeiro vazio, tesouro vazio, cofre vazio, bolsa vazia, furada, é sinal de juízo. Que é falta de juízo. Quando você precisa de juízo divino, é porque você não tem juízo mental. Então ele tem que mandar um pouco de juízo divino para nos dar juízo mental. Ó, toma juízo, rapaz, você está arruinando com a sua vida. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. E tem gente que, por cobiçar só dinheiro, é que ele se desvia do caminho da verdade e traz sofrimento para a vida. Porque o dinheiro é uma recompensa, não é o foco. O foco é fazer bem algo. O foco é você fazer muito bem algo. É você servir num lugar. É você servir com aquilo que você sabe fazer. E a recompensa desse servir, desse fazer bem, é o dinheiro. Então, eu não foco o dinheiro, eu foco fazer bem, servir, crescer, me desenvolver. Então, eu atraio a recompensa, que é o dinheiro. Eu nunca foco o dinheiro. Você nunca pode focar dinheiro. Porque senão isso rouba a sua vida. Porque o foco não é o dinheiro, o foco é você produzir bem, é você servir numa área. Não importa onde você está servindo, seja na medicina, seja na área que for, você está servindo. E quem serve bem, atrai uma boa recompensa para a vida. É servir. Que foi a palavra dos conselheiros para Roboão. Tem que servir. Sirva esse povo e você vai ter a recompensa de ter esse povo do seu lado. Esse povo vai estar com você. Você serve bem numa área e você atrai resultado para a sua vida. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Preguiçoso espiritual. Preguiçoso na vida de forma geral. Mas o diligente dá valor a seus bens. O diligente, ele dá valor ao que tem valor. Observe a formiga preguiçosa e reflita nos caminhos dela e seja sábio. Veja a prudência. O sábio mandou observar como é que uma formiga procede. Quer dizer, ela é diligente, ela é comprometida. Ela está focada na coisa certa. E é por isso que ela tem um resultado certo.
Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. A vida de algumas pessoas é só espinheiro. É só espinheiro. A vida de algumas pessoas é espinheiro. Aliás, isso aqui você pode falar, você levar, é a preguiça espiritual, é a preguiça na vida, ele é preguiçoso, ele não quer aprender, ele não quer crescer. Ele não quer se desenvolver. Ele não quer Deus. É por isso que você olha para a vida dele, está tudo desalinhado. Você olha para a vida, o resultado desse comportamento dele é espinheiro. Eu passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem. Havia espinheiros por toda parte. O campo, o chão estava coberto de ervas daninhas. E o muro de pedra estava em ruínas. Estava uma desordem só. Você olha para a vida de algumas pessoas, é isso aqui, espinheiro, erva daninha, o muro está caído, está em ruínas, está tudo quebrado, está tudo fora do lugar. Observei aquilo, fiquei olhando para aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Ó a cabeça do preguiçoso, do negligente. Olha a cabeça do irresponsável. Vou dormir um pouco? Depois eu faço. Deixa eu descansar um pouco. Não, eu tenho outras coisas. Não, depois eu penso nisso. Você diz, vou cochilar um pouco. Está cochilando na fé, dormindo na fé. Isso para não falar na vida, porque tem gente que literalmente ele é preguiçoso. A vida dele é deitar. Gente, é verdade, tem gente que a vida é isso, tudo é cama, tô mal, cama, tive uma pressão, caiu a pressão, tô cama, tudo é cama, eu penso como é que aguenta? Eu fico doente só de imaginar, só de olhar. Porque se acontece de eu ter que deitar, eu fico mais doente deitada do que, se eu estou doente, já fiquei mais doente, porque eu tive que deitar. É verdade. Me faz mal. Porque é uma sensação de perda de vida. Eu falo, Deus, esse não é meu lugar. Aqui não é para mim. Eu tenho muita coisa que fazer. Quando você tem um objetivo, quando você tem foco, quando você tem um propósito claro, você está ligado naquilo. Aquela é a sua obsessão. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Depois eu mudo, depois eu faço, depois eu abro esse jejum, depois eu vou, não sei, no próximo propósito eu faço. Vai ter sempre casa firme, outra casa firme eu vou. Qualquer dia eu vou. E Deus está falando, você não está para... olha para a tua vida. Você não pode esperar mais nada. Põe a boca no pó. Quem sabe assim haja esperança. Algumas pessoas já estão nessa situação e eu não sei o que elas estão esperando. Mas a pobreza ali sobrevirá como um assaltante. Ninguém espera ser assaltado. Mas a pessoa vai plantando um negócio, vai plantando até que ela tenha aquele resultado da semeadura dela. A sua miséria, e a sua miséria é como um homem armado. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Isso aqui é prova de amor. Isso é Deus derramando na nossa vida o amor dele. Ele está nos levando a ver coisas que talvez não estávamos vendo. Ele está colocando luz aqui. Ele está trazendo clareza.
Ele está expandindo, ó. Veja, estou abrindo o seu entendimento. Você precisa ver. Mas você não pode continuar vivendo dessa maneira. Porque não funciona. Não está funcionando hoje, não vai funcionar amanhã. Então eu preciso mudar hoje. Hoje eu preciso entender isso aqui, me levantar e me alinhar. Vamos nos colocar em pé com a nosso propósito. Com seus olhos fechados, a sua mão no coração, com o coração aberto, rasgado, quebrantado. Esquece tudo e fala com o Senhor. Derrama o seu coração nele. Não tem como alguém dizer assim, eu ainda não entendi, entendeu? Eu preciso... Não, você não precisa de mais nada, você só precisa pegar esse culto, o primeiro e esse segundo, que eu faço 2 num só. Você junta e você alinha toda a sua vida. Isso aqui é um atendimento. Nós clinicamos aqui hoje. Eu olhei nos seus olhos, pelo Espírito Santo de Deus, e trouxe aquilo que você precisava entender, saber. Se você não entendia, não estava vendo, não tinha clareza, agora você tem toda a clareza. Se você entender isso aqui e se posicionar, Deus começa a fazer a obra na sua vida. Se você tentar, do mesmo jeito, o mesmo assunto, os mesmos projetos, as mesmas reclamações, as mesmas reações, as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, você é daí para mais. Para pior, né? Porque eu, vivendo e lidando com pessoas, eu aprendi que nada é tão ruim que não possa piorar. E aprendi uma outra coisa, que é a minha frase, que eu cito direto. Se nada mudar, se nada mudar, se nada mudar. Isso, vamos abrir um caminho novo aí, ó. Se nada mudar, isso, vamos fazer uma avenidona aqui hoje. Se nada mudar, é simples. Se nada mudar, nada mudará. Se nada mudar, nada mudará. E Deus é tão amoroso que Ele chega para o pessoal no jejum e disse, se nada mudar, nada mudará. Vai continuar. Vocês vão continuar com esse saco, essa sacola furada. E quem é que quer andar com sacola furada, meu Deus do céu? Tudo que entra, vaza, tudo que entra, vaza. Por quê? Porque eu me recuso a admitir qual é o problema da minha vida. Eu continuo numa cegueira afirmando, não, mas não é tempo, não, mas acho que comigo, mas sabe, é um tal de, mas o propósito de Deus, então mais comigo, não, mas o meu problema, não, mas você não entende, no meu caso, porque se eu contar, o meu caso é diferente, não tem caso diferente, existe alinhamento, desalinhamento, existe prioridades e falta de
Prioridade. Com Deus. E Deus está falando de prioridade. Você precisa reorganizar as suas prioridades. Deus precisa vir em primeiro lugar. Ele precisa ser seu mundo, seu tudo, sua vida. Você tem que parar de dar o resto para Ele. Você precisa ter um coração inteiro, uma vida inteira. Você precisa parar e ver quais são os pontos que você não está alinhado com Deus. Ai, mas isso é muito difícil. Não, difícil foi Jesus ir à cruz. Depois que ele foi à cruz, ele fez o trabalho duro por nós. Agora nós podemos fazer. Difícil ir à cruz. Ele fez por nós. Agora, depois disso, nós temos graça para tudo. Graça para sermos, para perdoar, para renunciar, para calar a boca, para honrar princípios, para honrar alianças, para nos submeter. Nós temos graça para tudo. Para ficar num lugar difícil. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Para enfrentar coisas dificílimas. Por quê? Para honrar a Deus. Ai, bispo, mas você não sabe o que o fulano me fez. Jesus está na cruz. Jesus está na cruz. Que foi mesmo o que ele falou? Qual foi a oração dele? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão está recebendo a pedrada que vai terminar de matá-lo. Jesus se levanta do trono, ele tem a visão do Senhor, e ele fala o quê? O que é que ele fala? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ai, bispo, é muito difícil ser crente. Ele te avisou que seria. Ele nunca disse que ia ser fácil. Ele falou, faz o cálculo para ver se você pode suportar. Você esqueceu de Josué? O povo dizendo, não, nós queremos o Senhor. O Josué disse o que para eles? Não, vocês não podem servir o Senhor. Não, mas nós queremos servir o Senhor. Não, vocês não podem servir o Senhor. Desse jeito, vocês não podem servir ao Senhor. Agora é o seguinte, eu não espero por ninguém. Vocês escolham a quem vão servir, porque eu já escolhi. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O que é justo fazer? A minha justiça, ela vai falhar sempre. O que é justo fazer? É você alinhar com Deus. Às vezes eu posso ter uma visão tão autocentrada, que eu só enxergo o erro do outro, a falha do outro, mas eu não enxergo o meu comportamento, que talvez eu abri portas e eu muitas vezes provoquei situações. E só tem um caminho para a restauração. O arrependimento. Arrependimento é o que, gente? Metanoia. Mudança de mente. Eu pensava de um jeito, agora eu penso como Cristo. Eu não penso como o mundo, eu não penso como mamãe, eu não penso como papai, eu não penso como o governo, eu não penso como a cultura manda, eu penso como Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Então eu vou lá e eu faço o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? O que Deus espera que eu faça? Eu vou fazer o que Ele espera que eu faça. Mas o meu orgulho não quer, Deus se opõe aos orgulhosos da graça e os humildes. Eu vou me humilhar e Deus vai me dar graça. Ah, mas tal pessoa não merece. Ah, tal coisa não merece. Sabe, nós temos que parar com isso. Quem é que merece aqui alguma coisa? Ah, por favor, quem é que merece? Eu sou a primeira a dizer, eu não mereço nada. Começando por mim, eu mereci o inferno. Mas pela graça,
Eu tenho direito ao céu porque eu criei em Jesus. O meu Deus é um Deus ferido. Vejam as minhas mãos, vejam o meu lado. Ele se orgulha das suas cicatrizes. Os combatentes, eles amam mostrar, abrir suas camisas e mostrar, ó, essa cicatriz aqui, ó, foi na guerra tal, foi em tal combate, foi em tal situação. Nós precisamos amadurecer, é isso que o Senhor quer, uma igreja madura. Que enxerga a vida com a perspectiva do céu, do reino, com o olhar de Cristo. E faz o que tem que fazer e não o que tem vontade. Que faz o que sabe e não o que sente. Que se submete à vontade dele. E não aos questionamentos. É isso que o Senhor quer de nós. E esse é o 5º jejum. Isso significa que tudo que Ele está falando aqui, ó, nós temos graça para fazer. Transforme as suas decisões, tome decisões e transforme em hábitos. E olha que coisa maravilhosa. O ano ainda cheira novo, é fevereiro. Se você entender esse culto, você vai mudar seu ano. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Mas se você simplesmente ignorar e protelar, você já sabe, a palavra está contando. Ela está dizendo, ela não engana, o Espírito não engana. Vamos nos levantar e nos submeter ao Senhor verdadeiramente. Como a palavra manda e como Ele merece. Senhor, eu creio. E todos nós precisamos de ajuda. Fazer o que é certo com a motivação certa. Fazer o que é certo com as intenções e motivações corretas. Fazer o que é certo porque é certo. Crer certo nos leva a fazer, agir certo. Nós somos o que acreditamos. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Se eu acredito que eu não posso, eu não posso. Seja feito conforme a sua fé. Se eu creio que eu tenho graça para me render e me alinhar e fazer conforme a sua palavra está orientando, eu consigo, eu me levanto e vou. E simplesmente faço e me submeto, porque essa é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que vivamos uma vida quebrantada, com coração humilde, submisso. Qual a vontade do Senhor? Que enfrentemos os desafios, os nossos próprios erros. É preciso enfrentar. Qual a vontade do Senhor? Nos ver em pé, nos alinhando, dia após dia, determinados a ouvir somente a sua voz, os seus conselhos e obedecer, ainda que doa, ainda que sangra, ainda que venha sangrar, nós vamos obedecer, nós vamos nos submeter, vamos perdoar, renunciar, calar, ficar no lugar difícil, renunciar a nós mesmos, admitir nossos erros e mudar para a sua glória, mudar para a sua honra, mudar para que o teu nome seja glorificado e honrado.
se curvem diante do Senhor. Mudar. Eu oro por uma renovação mental verdadeira, por troca de coração. Que essas escamas caiam, que o argueiro seja tirado, que as escamas sejam tiradas, que a venda seja tirada, que o agravo dos ouvidos seja tirado, que a covardia seja arrancada, que esse espírito incrédulo seja arrancado, que essa cegueira espiritual seja arrancada, que essa preguiça espiritual seja arrancada, que esse espírito orgulhoso caia por terra, que essa dureza de coração seja quebrada, que essa religiosidade seja arrancada do nosso meio. Sentimentos têm presença, pensamentos têm presença. E uma alma próspera significa uma vida próspera. Desejo que te vás bem e que prospere tua alma. Uma alma próspera é uma vida próspera, ou seja, um interior próspero é uma vida que fora próspera, emoções equilibradas, uma mente equilibrada, um comportamento alinhado, significa uma vida abundante, próspera, que progride. Alguém tem que se levantar numa casa, Senhor, e pegar as rédeas, e simplesmente decidir: eu vou fazer o que preciso, eu vou me colocar na brecha. Procurei alguém que se colocasse na brecha, mas não encontrei. Deus está à procura de alguém que se coloque na brecha, na família, no trabalho, na igreja. Coloque-se na brecha. Oh Deus, as guerras que nós não vencemos, nossos filhos terão que lutar. É hora de nos levantarmos e nos colocarmos na brecha pelos nossos descendentes. Se cada cristão estivesse colocando na brecha no trabalho, e por causa dele, o Senhor vai cuidar daquele lugar. Se cada crente se levantasse, se colocasse na brecha, no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja, no seu setor, na sua família, nós estaremos vivendo resultados diferentes. É hora de nos levantarmos e parar de reclamar e apontar o quanto fomos traídos, o quanto fomos perseguidos, o quanto fomos injustiçados. O Senhor é um Deus ferido, está dizendo: vira por mim, sofra por mim, se rasgue por mim, vem a hora de gemer por mim, mude por mim, se humilha por mim. Mostre o seu verdadeiro amor, mostra que você me ama. Porque o amor, está escrito, o amor é mais forte que a morte. Por amor, Jesus morreu. Por amor a Jesus, morra para você. Morra para suas vontades. Morra para os seus sentimentos. Morra para esse orgulho. Deus, eu consagro cada um ao Senhor. Eu consagro cada propósito ao Senhor. E eu declaro, acima de tudo, uma mudança interna profunda, a prosperidade da alma, corações mudados, transformados, mulheres que se levantam e se colocam na brecha por seus maridos e filhos, homens que se levantam e se colocam na brecha por suas esposas e filhos, obreiros que se levantam e se colocam na brecha pela igreja, funcionários que se levantam e se colocam na brecha nos lugares em que estão. Chega. As pressões fazem parte de alguém que escolheu viver uma vida grandiosa. Levanta hoje, decidido a botar sua casa em ordem.
sua família em ordem. Volte-se para Deus. Volte-se para a sua família. Volte-se para o reino de Deus. Volte-se para a igreja do Senhor. Tem essas prioridades na sua vida. Deus, sua família e a igreja dele. Organize as suas prioridades. Solta o que você precisa soltar. Honre a Deus acima de tudo. Ensine seus filhos a temer a Deus. Honre o seu matrimônio até a morte, a despeito de tudo. Volte-se para o que é certo, para o que é justo e honesto diante de Deus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo esse novo tempo. E eu declaro que você tem graça e receba uma graça maior para se levantar e colocar a sua vida em perspectiva, na perspectiva do reino, que você tenha visão de reino, e que você se alinhe com o reino, e viva para a glória de Deus, levante-se para a glória de Deus, e decida viver para a glória dele, seja cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de glória, cheio de unção, a unção compensa, unção para se levantar, e honrá-lo acima de tudo. Entrega tudo. Nunca mais. Entrega sobras. Entrega tudo. Solta o que você tem que soltar. Entrega tudo. Se especialize na coisa certa. Entrega tudo. Eu te amo, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado por essa manhã, por esse jejum, e me ajuda na volta às 2, e que a tua palavra possa continuar fluindo para a direção que o Senhor deseja. Ajuda-nos. Mas eu sei que hoje é um dia decisivo para todos nós. Não pode passar de hoje. O Senhor está esperando decisões e mudanças aqui hoje. E eu oro para que elas sejam feitas e nada mais esticado, protelado. A partir de hoje chega de procrastinações. Temos que ouvir a sua palavra. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Eu te amo, Jesus. Obrigado por tudo. Seja conosco em teu nome. Nos levantamos para te honrar. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.